Era uma pequena vila encravada em uma região isolada, onde as sombras dançavam entre as casas de madeira envelhecida. Durante o dia, os moradores viviam em paz, alheios ao mal que se escondia entre eles. Mas quando o sol se punha e a escuridão se erguia como um manto sinistro, o povoado se transformava em palco de terror. Nas primeiras noites, rumores começaram a se espalhar entre as pessoas. Histórias de desaparecimentos misteriosos, sons arrepiantes e vislumbres fugazes de uma figura monstruosa tomaram conta das conversas à beira do fogo. O medo se enraizou nas mentes e corações dos moradores, criando uma atmosfera de apreensão permanente. A verdade por trás do pesadelo que assombrava o povoado era um homem chamado Samuel. Durante o dia, ele era um cidadão comum, um rosto familiar na comunidade, com uma personalidade afável e gentil. No entanto, à noite, algo maligno despertava dentro dele, transformando-o em um ghoul, uma criatura de pesadelo. Quando a noite caía, Samuel se transformava em um monstro hediondo, com garras afiadas e presas grotescas. Seu apetite insaciável o levava a caçar nas sombras, alimentando-se dos desafortunados que cruzavam seu caminho. Seus uivos ecoavam pela vila, ecoando como uma advertência silenciosa para que todos permanecessem trancados em suas casas. À medida que o terror se intensificava, um jovem destemido chamado Thomas emergiu como o único capaz de enfrentar o ghoul. Thomas tinha um conhecimento ancestral, transmitido de geração em geração em sua família, sobre a natureza das criaturas da noite. Ele se preparou mentalmente e fisicamente para o confronto, armado com amuletos sagrados e um coração repleto de coragem. Uma noite, enquanto a vila mergulhava em um silêncio inquietante, Thomas encontrou Samuel em sua forma monstruosa. Os olhos do ghoul brilharam com uma fome sádica, mas Thomas não recuou. Ele lançou suas armas sagradas e invocou palavras ancestrais de poder, desafiando a escuridão que dominava o ser de Samuel. Uma batalha épica se seguiu, com os dois lutando em meio à escuridão. Thomas lutava para manter sua coragem intacta, enquanto o ghoul tentava aterrorizá-lo com sua aparência grotesca e poder sobrenatural. A batalha se desenrolou pelas ruas estreitas da vila, enquanto os moradores assistiam com olhos arregalados, desesperados por uma resolução para o pesadelo que os atormentava. Apesar de seu poder e ferocidade, o ghoul era incapaz de enfrentar a determinação inabalável de Thomas. Com um golpe final, o jovem destemido destruiu o monstro, liberando o povoado da sombra que o assombrava. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pelo ar enquanto o povoado observava o corpo inerte do ghoul. A atmosfera sombria começou a se dissipar gradualmente, substituída por um sentimento de esperança renovada. Thomas, com seus olhos cansados, olhou ao redor, ciente de que a batalha não terminava ali. Ele sabia que a ameaça do ghoul era apenas uma manifestação de algo mais profundo e sombrio que assolava aquele lugar. Era uma força antiga, uma maldição ancestral que havia se enraizado nas entranhas da vila. Thomas jurou dedicar sua vida a desvendar os mistérios ocultos e libertar o povoado de seu tormento. Com o passar dos dias, Thomas mergulhou nos arquivos empoeirados e nas histórias sussurradas dos anciãos. Ele desvendou segredos antigos e descobriu rituais proibidos que poderiam quebrar a maldição. Seu compromisso era inquebrantável, mesmo quando forças sombrias tentavam silenciá-lo. Thomas convocou os moradores a unirem-se a ele em sua busca pela salvação. Juntos, eles enfrentaram obstáculos e horrores inimagináveis. Espíritos inquietos e criaturas amaldiçoadas testaram sua coragem e determinação. Mas, com cada desafio superado, a luz da esperança brilhava mais intensamente. No final, depois de uma longa e árdua jornada, Thomas desvendou os segredos mais profundos da maldição que assolava o povoado. Ele conduziu um ritual de purificação, libertando as almas aprisionadas e dissipando a escuridão que os havia consumido. A vila finalmente encontrou paz e renascimento. Thomas se tornou um herói na memória coletiva do povoado. Sua coragem, sabedoria e sacrifício foram eternizados nas histórias contadas de geração em geração. Ele era a luz que havia guiado o povoado para fora das trevas, um farol de esperança em meio ao caos. À medida que os anos passaram,
O povoado prosperou, esquecendo-se gradualmente das atrocidades passadas. No entanto, as lições aprendidas nunca foram esquecidas. A vila abraçou uma nova era de luz e harmonia, sabendo que, quando a escuridão se aproximasse novamente, eles teriam a coragem e a sabedoria para enfrentá-la.